2014 vai ficar marcado por muitos fatos que viraram notícia. A nossa região foi destaque nacional em vários momentos. A crise de água nos municípios aqui do interior, violência, eleições, Copa do Mundo. A gente encerra esta última edição do ano aqui do Band Cidade com uma retrospectiva sobre os principais acontecimentos de 2014. 2014 ficará para sempre marcado como um divisor de águas. Água que quase não existiu. Cenas como esta se tornaram comuns. Nestas áreas que um dia foram inundadas, hoje é terra seca ou cresce mato. Racionamentos, cortes, multas para quem desperdiçar, filas e mais filas em bicas de água. Em fevereiro, Valinhos adotou o racionamento. As mangueiras foram trocadas por vassouras. O governo acreditou que a chuva viria, mas ela não veio. Em junho, a Sabesp passou a utilizar o primeiro volume morto do sistema Cantareira. Em novembro, teve que recorrer à segunda cota. Enquanto isso, a crise nos municípios do interior só se agravava. Itu pediu socorro. Em alguns bairros, moradores chegaram a ficar 4 meses com as torneiras secas. Reservatórios colocados em locais públicos pela prefeitura apresentaram contaminação por matéria orgânica, bactérias e fezes de animais e foram retirados dias depois da análise feita pelo laboratório. A falta de chuva afetou plantações e o preço dos produtos disparou. As indústrias improvisaram e tiveram que investir. Muita gente procurou no chão o que não vinha do céu. Inventaram máquinas para juntar ou criar água. De tão rara, a chuva quando veio virou notícia. Na contramão, alguns municípios da região nem perceberam a crise. Engenheiro Coelho se tornou um oásis no meio do deserto. O segredo foi a preservação da mata, protegendo as 10 nascentes que alimentam a represa. Aqui tem água suficiente para abastecer a população por 2 anos, sem nenhuma chuva. Jundiaí provou que com planejamento é possível passar por estiagens como a deste ano, sem que a população sofra tanto. As reservas aqui são resultado de anos de investimento e hoje asseguram tranquilidade para superar a crise. Apesar do início do período de chuvas, para os especialistas, o problema pode se repetir em 2015. Campinas foi destaque nacional por causa da violência. Noite do dia 12 de janeiro, homens armados e encapuzados começam uma chacina na periferia da cidade. A matança segue pela madrugada. Ao todo, 13 jovens entre 17 e 30 anos foram assassinados. É doído, né? Eles não voltam mais. Medo, desespero. A gente agora não sabe se a gente pode andar em paz, porque com isso acontecendo. 3 vítimas sobreviveram e se tornaram testemunhas importantes nas investigações. Uma das suspeitas é de que PMs tenham comandado a ação em represária por causa da morte de um PM durante um assalto a um posto de combustíveis poucos dias antes. Várias testemunhas e policiais que estavam de plantão no dia das mortes prestaram depoimento. Até hoje, o caso não foi solucionado. O medo tomou conta dos funcionários dos Correios em toda a região. Este ano foram mais de 200 assaltos aos carros de entrega. A empresa disponibilizou escolta para as equipes, mas foram poucas para atender todas as regiões consideradas de risco. Por causa da insegurança, moradores de 83 bairros estão há meses sem o serviço. A região também ficou em evidência nas operações da Polícia Federal. Nesta, 3 dos 5 mandados de apreensão foram cumpridos em Campinas. 2014 também foi ano de desenvolvimento. Viracopos cresceu, novos voos e mais passageiros atraíram também investidores. Mais dinheiro para a região e o movimento de cargas nas estradas virou o alvo dos bandidos. Produtos de alto valor levados em poucos minutos por quadrilhas especializadas. Este aconteceu em plena luz do dia. O bando precisou de meia hora para roubar R$400 mil. Só no primeiro semestre foram quase 300 casos. Prejuízo de mais de R$22 milhões. Crime contra nossas crianças chocou a população. Alícia e Iago foram algumas das vítimas, mortos pelos próprios pais.
A menina de 3 anos levou 7 facadas. O corpo foi encontrado em um matagal, em Ubatuba, litoral paulista. O homem fugiu. Iago tinha 2 anos quando foi espancado pelo pai, um lutador de jiu-jitsu. A criança morreu no hospital depois de ficar internada por 1 semana com traumatismo craniano e perfuração em alguns órgãos. O pai se entregou depois de ficar foragido por 20 dias. Ele negou a autoria do crime. Mas os campineiros também cuidaram melhor da fé. Desde o início do ano, a Catedral Metropolitana de Campinas passa por reforma. Para a primeira fase, foram gastos R$1.400.000 para restaurar toda a fachada, torre e cúpula. Mas toda a obra está estimada em R$7 milhões. O grande desafio do projeto é preservar as características originais da arquitetura da época. Em ano de eleição presidencial, quem perdeu o posto foram alguns prefeitos da região. Em Paulínia, o vai e vem de Edson Moura Júnior como prefeito virou rotina. Foram 5 cassações desde que ele foi eleito. Em Americana, o impasse na justiça levou à cassação do prefeito Diego Denadai, do PSDB, e do vice dele, Semicalil Canfur, do PSB, acusados de uso de Caixa 2 nas eleições de 2012. Com a situação indefinida, a cidade ficou praticamente abandonada. No dia 7 de dezembro, a população voltou às urnas e escolheu Omar Najar, do PMDB, para o mandato tampão. Ele fica no cargo até o final de 2016. Em 2014, escolhemos também o governador de São Paulo. Geraldo Alckmin foi o mais votado em todos os municípios paulistas, exceto em Hortolândia, onde o PT teve a maioria dos votos. Em Campinas, quem foi às urnas também participou de um plebiscito e decidiu criar 2 novos distritos no município, Ouro Verde e o Campo Grande. Foi a primeira vez no país que esse tipo de consulta aconteceu junto com as eleições. Também teve greve. Funcionários da Unicamp cruzaram os braços por 112 dias por reivindicações salariais. Foi o maior período da história da universidade. Por causa do longo tempo de paralisação, o calendário dos alunos teve que ser revisto. Depois de longos anos de indecisão, os moradores do bairro Mansões Santo Antônio, em Campinas, tiveram uma solução para a contaminação da área. Máquinas começaram a retirar os vapores cancerígenos do subsolo dos prédios. Os trabalhos reduzem os riscos das 45 famílias que moram no local. O lixo de Campinas ganhou um novo destino. Sem mais espaço no lixão do município, a prefeitura começou a enviar o material para o aterro de Paulínia. Com isso, os custos com o serviço passou de 80 milhões para quase 106 milhões de reais. Este ano, nossas equipes percorreram centros de saúde e hospitais e encontraram muitas reclamações. Nos postos sempre falta médico, remédio, a gente vai à procura, nem tudo se encontra. Precisava mais, hospitais, mais postos de saúde. A falta de profissionais da área da saúde fez com que o mosquito da dengue se espalhasse pela cidade. Alguns bairros se tornaram pontos críticos no combate à doença. Os números foram subindo a cada dia e a cidade vivenciou a maior epidemia da história. Foram 41 mil casos confirmados e ainda teve que lidar com a preocupação com uma nova ameaça, o chikungunya, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O futebol da nossa região teve altos e baixos durante 2014. Em Campinas, a Ponte Preta fez campanha exemplar no Brasileiro da Série B e garantiu a volta ao Campeonato Brasileiro da Série A com folga. O título da Série B foi sonhado pela torcida até os minutos finais da última rodada, mas o empate com o Náutico deixou a Macaca com o vice-campeonato. O Guarani não teve um ano para se comemorar dentro de campo. O time apenas se manteve nas séries A2 do Paulista e C do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, os problemas financeiros levaram o brinco de ouro a leilão. Roberto Graziano, dono da Magnum, arrematou o patrimônio do clube por 44 milhões e meio, com a promessa de que assim que a prefeitura da cidade aprovar o projeto imobiliário da área, pagará a diferença de cerca de 300 milhões de reais pelo local. A grande surpresa do ano na região ficou por conta do Ituano. A equipe comandada por Doriva desbancou os favoritos Corinthians, Palmeiras e Santos e ficou com o título do Campeonato Paulista de 2014.
2014 foi ano de Copa. E no Brasil, 5 seleções adotaram a nossa região como casa durante o Mundial e atraíram a imprensa do mundo todo para cá. Japão, Rússia, Nigéria, Honduras e Portugal. Mas nenhuma delas, ninguém atraiu mais holofotes nesta Copa do que ele, Cristiano Ronaldo. Por alguns dias, a presença do craque mudou a rotina da cidade. Arrancou suspiros das fãs, lotou o estádio. E mesmo com tanto assédio, CR7 esbanjou simpatia. A goleada de Portugal para a Alemanha, que mais tarde seria também nossos carrascos, teve a solidariedade dos brasileiros, que acreditaram até o último minuto em uma recuperação lusitana. Mas não deu, e Portugal foi embora ainda na primeira fase da competição. A Copa, por aqui, deixou lucros para o comércio e saudade entre os torcedores que esperam reencontrar ídolos do esporte em 2016 nas Olimpíadas. E nós ficamos por aqui. A seguir você fica com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua companhia durante todo este ano. Que você tenha uma ótima noite e um começo de ano perfeito. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!